Dois. Bom dia a todos. Só essa página que nós lemos já nos bastaria, né? E por isso que a gente sempre aconselha, quando chegar em casa, a tornar a ler aquilo que está sendo convidado no momento ao estudo. Porque cada um tem uma capacidade enorme de leitura e de interpretação dentro da sua individualidade. E pode ter certeza que cada vez que a gente lê, nós somos orientados e a mente nossa abre. E quantas coisas maravilhosas nós, que antes não entendíamos, passamos então a entender. Então isso tudo é o amor de Deus colocando para a gente o desenvolvimento da nossa inteligência, não é? E é pelo amor que nós deixamos tudo lá para trás. Apesar de termos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e quando nós nos concentramos aqui, nessa obediência e dedicação, nós colocamos para trás, deixamos de lado celular, preocupações, horários. Por isso que a gente sempre aconselha nessa integração maior, para que a gente deixe os celulares e desligam, para que a gente tenha uma integração real. Porque nós não temos ideia como a espiritualidade trabalha. Então, essa preocupação é nossa, mas a espiritualidade trabalha incessantemente em nome do amor. Então, o Evangelho, quem está acompanhando as sextas-feiras, sabe que damos sequência a ele e que hoje o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 9, que exatamente vem falar dessa lição que foi lindamente lida, não é? Sobre o amor. E é o que mais nós ouvimos falar, o amor. Deve-se amar, amor, amor. Mas de que maneira nós entendemos amor e de que maneira nós amamos? O Evangelho, e todos nós sabemos, que ele coloca como amor é de essência divina. Ninguém tem dúvida disso. Que a maior força é o amor. E coloca para a gente de que não importa a condição que nós encontremos, nós temos essa semente divina. Nascemos da mesma maneira quando Deus nos criou, simples, ignorante, mas com esta semente do amor. Somos filho dele, somos filho do amor. E essa semente vai depender de cada um como será plantada. É este o amor de Deus para conosco, nos orientando, nos colocando para pensar, para raciocinar, nos dando livre-arbítrio para que cada um adquira sua própria personalidade, seu jeito de ser, mas sempre construindo para o bem. Então, quando ele coloca para a gente desse amor, a gente fica assim, então, se Deus é amor, se tudo está direcionado para amar, por que tanta agressividade? Por que tanto mal? Será que Deus não poderia, seria mais certo ele modificar e não deixar que isso acontecesse? Mas e a nossa parte? Quem é que está produzindo ou deixando isso acontecer? Somos nós mesmos, que pelas nossas escolhas, não é? A gente acaba atropelando a lei de Deus e, por consequência, nós vemos as nossas vidas tão descompensadas, por assim dizer. No
livro, no Livro dos Espíritos, na questão 634, Kardec pergunta: por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em condições melhores? Os Espíritos respondem: já vos dissemos. Os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha, o livre-arbítrio, do caminho. Tanto pior se tornar o mal. A sua peregrinação será maior. Se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, não compreenderia que há corpos duros, não é? Então, ele falando da experiência que precisamos passar, de acordo também com as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas, que vão ser nem sempre corretas, mas pelos erros nós iremos acertar. E coloca também a outra questão, que diz assim: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade de o praticar. O bem é sempre bem, e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. Aí nós perguntamos: e onde está a diferença? E eles completam: a diferença está no grau de responsabilidade. Então, quem que vai decidir ser feliz, amar? Quem? Somos nós mesmos, não é isso? Então, nós olhamos nas mídias, nós olhamos em todos os lugares, o mal acontecendo, e a gente fala assim, incapaz de amar. E nós, no nosso julgamento, nós fazemos isso. Então, o Evangelho, ele vem colocando para a gente as formas de amar ainda incompleta, muito ainda imperfeita, mas que existe já aquela sementinha que, à medida que nós avançarmos moralmente, esse amor vai fluindo e vai tomando aspectos diferenciados. E coloca para a gente que existe aquele amor daqueles que se negam, diz amor naqueles que se negam a se relacionar, a distribuir um sentimento melhor para com o outro. E que se dedicam, entre aspas, exclusivamente, se focam às plantas, aos animais. Não que isto seja nem alguma coisa errada, por assim dizer, porque não tem nada de errado. Existe a necessidade do equilíbrio. Então, se olhar a atitude daquele, por exemplo, que nós classificamos como mal, perverso, tem um lado de um sentimento diferenciado por esta situação. É aquele sentimento que vai começar a crescer à medida que ele entender. E coloca assim para a gente: o homem mais objeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer afeição viva e ardente. Então, existe entre vós indivíduos que, com o coração a transportar de amor, gastam tesouros desses sentimentos em animais e plantas. Porque fogem daquilo de se assumir com todas as suas dificuldades e acolher a dificuldade do outro. Isso tem muito a ver com o nosso orgulho, com a nossa prepotência. Então, um animalzinho
a planta não é nada contra a gente, pelo contrário, são dóceis. Fazem aquilo que a gente quer, não questiona, não faz nada. E ele coloca para a gente que também existe o amor daqueles que apenas se unem pelas mesmas ideias, pelos mesmos pensamentos. Eu amo aqueles que comungam com aquele rótulo religioso. Eu amo a minha família. Sangue pesa, sangue do meu sangue. Eu amo aqueles que são afins comigo. Então, é um amor egoísta ainda, mas que existe um sentimento que não vamos discutir aqui. E que nós, por conta disso, rejeitamos, é tão prepotente, é tão amor fechado, que nós rejeitamos a reencarnação. Porque a reencarnação vem dizer que aquele filho hoje sempre foi meu e sempre será meu, em qualquer que seja a situação. Como que eu vou aceitar que hoje um filho que eu acolho, não é? Geralmente é assim, ó, tem que ser da mesma corzinha, do mesmo olhinho, da mesma ideia, do mesmo pensamento. Foi no passado aquele escravo, ou eu fui escravo, ou ele foi um senhor de engenho, vamos colocar nessa situação. Ou eu já prejudiquei tanto no passado, como que posso eu não tenho falha, eu não tenho erro. Então eu sou perfeito, meu filho precisa ser perfeito, e eu não divido essa atenção com ninguém. É um amor egoísta, é um amor que aprisiona. Então, eu não quero saber de reencarnação. Os preconceitos são muito sérios. Um filho adotivo, se ele por acaso, e ele tem algum deslize, porque quem é que vai conceber no mundo que nós temos alguém não ter deslize ainda? Mas, se aquele tiver um deslize, o comentário é porque ele não é do mesmo sangue. Não sabia nem quem era o pai, quem é a mãe. Como se o indivíduo, como se o espírito não fosse individualizado. Ele responsável por ele mesmo. Então, a gente tem muitos preconceitos em nome desse amor. São as paixões, são os desejos do corpo a corpo que a gente coloca como amor. Então, ele vai colocando uma série de situações para justificar esse início mesmo egoísta, não é? Que a gente precisa rever, mas que não deixa de ser um sentimento que está brotando. Então, por que tanta essa diferença? No livro dos Espíritos também, a gente vai ver as escalas dos espíritos. Os espíritos ainda, a escala de espíritos imperfeitos, que a predominância da matéria sobre o espírito. São dentro deles estão incluídos os zombeteiros, os maus, os mentirosos, os egoístas, os prepotentes. Não significa que não tenha conhecimento, não tem o germe, não tem a semente divina do amor. Só que vou pegar e vou guardar na caixinha, não quero saber. E dentro dessa, a gente pode saber aonde nós nos encontramos. E tem também a escala de espíritos, já os espíritos bons, que ele já tem o espírito já no domínio da matéria. Então, sente bem pelo bem que fazem e sente bem para aquilo que evita que um erro aconteça, que o mal venha à tona. Façam bem pelo bem.
e os espíritos perfeitos que falam, que respiram, que exalam amor na construção desse universo, tomando conta de todos nós. Não é isso? Então, dentro dessa escala, a gente pode compreender exatamente que, não sendo espíritos perfeitos, não sendo ainda espíritos na escala de bons, nós ainda trazemos grandes imperfeições, grandes dificuldades a vencer. Então, o grau de sentimento vai estar ligado à moralização. Como é que eu posso me preocupar, sentir algo melhor pelo outro, se eu não me incomoda, se eu não me importo com o outro e nem percebo a existência do outro? Se eu olho para mim e não sei o roxinho que está chorando, e a gente fala, problema dele, não estou muito preocupada, eu não dou conta da minha vida. Você não sabe os problemas que eu tenho em casa, ainda tem que ver o outro. Deus toma conta, mas que Deus primeiro toma conta dos meus problemas. E assim a gente vai atropelando, tirando proveito das situações, derrubando o outro, não é? Não tendo respeito por nada, falando o que não deve, comprometendo-se diante da lei de Deus e da lei dos homens, logicamente da lei de Deus. Então, como é que eu vou estar na condição de um sentimento melhor, por assim dizer? Então, a gente precisa buscar nos melhorar para estar mais em contato com essa energia do amor. Até para nós ouvirmos uma música que fala mais tranquila, mais calma, que fala do amor, mais tempo para nós falarmos do Evangelho, se passar um determinado tempo, nós já nos incomodamos, porque não temos o hábito de falar de coisas espirituais. Não é? Então, a gente vai se afastando do Pai, afastando dos espíritos amigos, que estão sempre a nos intuir a sermos melhores. Então, o Evangelho vem trazendo para a gente dessa necessidade, dessa vontade de modificar-nos. E para isso necessitamos de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Estamos sofridos? Com certeza. Temos dificuldade? Com certeza. Se olharmos e perguntarmos a cada um de nós, cada um tem uma ficha de problema e dificuldades, vivenciando, vencidos a serem vencidos. Mas estamos aqui, porque nós encontramos numa casa que exala amor. Porque o amor está incluído a oferecer ao outro recursos para conhecer a lei de Deus, exercitar os ensinamentos de Jesus, porque não existe outro caminho do que nós aprendermos a lei de Deus. O modelo Jesus, e se não tomarmos como modelo Jesus, nós ficaremos perdidos. Então eu pergunto a um e outro, cada um tem uma ideia, ainda, por maior que tenha a vontade de ajudar, ainda nós nos perdemos. Mas se nós colocarmos o modelo Jesus, não tem erro. Eu gostaria muito de falar isso com fulano. Eu não quero estar com fulano. Mas a doutrina espírita me aconselha a modificar essa ideia, essa ação. Por inteligência, mesmo ainda, não querendo, por inteligência, eu sei que eu preciso perseverar e vencer essa dificuldade com essa ou com aquela pessoa. Ao invés de eu ficar em pensamento negativo, eu preciso ocupar com a minha ideia, com outros pensamentos, vou ler uma coisa e vou dedicar àquela pessoa que eu tanto tenho dificuldade para com ela.
E aí a gente lembra daquela citação. Orei tanto pelo meu inimigo que eu acabei por amá-lo. A substituição do ódio, da raiva, do orgulho para humildade, dedicação. E assim a gente vai construindo, porque amor é construção. Não vem lá de cima um pozinho e se coloca. E isso já foi dado para a gente. É uma construção para nós. Então, aí coloca assim para a gente. A gente leu, eu não estou lembrando, não sei se foi o livro do irmão Horta, que diz assim: os que se integram verdadeiramente no bem, cuidadoso na sua prática, não temem os percalços, os ataques, os problemas, porque já existe a edificação do poder divino. Então, quando a gente faz essa conquista, por mais que o outro nos ataque, nos agrida, a gente tem um sentimento de compreensão para com o outro e vai desenvolvendo, então, esse sentimento de amor, não é? E a gente vai colocando para a gente essa necessidade nossa de exatamente trabalharmos mais nesses sentimentos. Quando a gente olha e quando que a gente tem um estudo de mediunidade e sempre fala da mediunidade com Jesus. Que é mediunidade com Jesus? Será que é só médium aquele que está sentadinho na mesa dando comunicação? É aquele que recebe espíritos perfeitos? A mediunidade de Jesus é a serviço de Jesus para com o próximo. Quando Jesus colocou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é sempre na oportunidade de estar à disposição. Mas eu estou à disposição terça-feira, porque é o dia de desobsessão. Eu estarei à disposição onde quer que eu me encontre para ser médium de Jesus. No trabalho, em todas as situações que tivermos. Porque a espiritualidade, se tivermos boa vontade, o desejo de ajudar, com certeza nós estaremos contribuindo. E quem é o maior beneficiado? Somos nós mesmos. E esse sentimento é um sentimento que, se somos espíritos, se temos uma vida eterna, não é isso? Somos imortais. Então, ele segue esse sentimento do amor. Então, quando nós tivermos nessa preparação, a todo momento, a todo instante, quando desencarnarmos, por exemplo, os nossos, eles continuarão onde quer que se encontrem, sentindo este amor. Mas é um amor, não é um amor que aprisiona, não é um amor que não permite que o outro segue o seu caminho, é um amor que vai acrescentando a cada um. Existe uma história que já foi até contada aqui e que nós lembramos de contar novamente, porque esse livro Socorro e Solução, de José Carlos de Lucas, tem uma parte que nos convida e ele fala assim: troquemos o pranto dos desesperos pela prece do amor. Porque muitas vezes nós achamos que a demonstração do amor é estar caído, é estar em desespero, é estar mostrando um sofrimento pela perda, pela dificuldade, se entregando aos problemas. Não. O amor pela vida, o amor pelo fato de estarmos encarnados, o amor de sabermos que não somos órfãos e não somos abandonados. É sair do foco da preocupação, do medo, do receio e partir para recomeçar sempre. É doloroso? É. Tem um período de luto? Tem. Mas sempre deve ter o recomeço.
Então, a gente vai ler uma história que quantos de nós agiríamos assim? E olha só o que uma mãe foi capaz de fazer. E ele diz assim: quem parte, merece e precisa do socorro do nosso coração para seguir tranquilo a viagem de regresso à pátria espiritual. Para que isso aconteça mais facilmente, é importante que possamos refletir sobre a seguinte história, que fala de um rabi, pregador religioso judeu, que vivia muito feliz com sua virtuosa esposa e 2 filhos admiráveis, rapazes inteligentes e ativos, amorosos e disciplinados. Por força de suas atividades, certa vez, o rabi ausentou-se por vários dias em longa viagem. Neste ínterim, um grave acidente provocou a morte dos 2 moços. Podemos imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, era uma mulher forte. Apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus, suportou valorosamente o impacto. Sua preocupação passou a ser maior, era o marido. Como transmitir a terrível notícia? Temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências. Portanto, ele era portador de perigosa insuficiência cardíaca. Orou muito, implorando a Deus uma inspiração. O Senhor não a deixou sem resposta. Passados alguns dias, o rabi retornou ao lar. Chegou tarde, cansado, após longa viagem, mas muito feliz. Abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. Não se preocupe, meu querido. Eles virão depois. Vá banhar-se, enquanto eu preparo o lanche. Pouco depois, sentados à mesa, permutavam comentários sobre o cotidiano, naquele doce enlevo dos cônjuges amorosos, após breve separação. E os meninos? Estão demorando? Deixe os filhos. Quero que você me ajude a resolver um grave problema. O que aconteceu? Notei que você está abalada, abatida. Fale, resolveremos junto, com a ajuda de Deus. Quando você viajou, um amigo nosso procurou-me, falou a esposa, e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. Nunca vi nada igual. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou com disposição para efetuar a devolução. Que é isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidade? É que eu jamais vi joias assim. São divinas, são maravilhosas, mas não lhe pertencem. Não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria, a roubo. Ajude-me. Claro que eu farei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias eram nossos filhos. Deus, que Ele concedeu por empréstimo à nossa guarda, veio buscá-los. O rabi compreendeu a mensagem e, embora experimentando a angústia que naquela separação lhe impunha, superou reações mais fortes, passíveis de prejudicarem-no. Marido e mulher abraçaram-se emocionados, misturando lágrimas que se derramaram por suas faces mansamente,
sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram uníssono as santas palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendita seja o seu nome. Que Jesus nos abençoe.